Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos todos os dias estudamos a Palavra de Deus. Hoje então é dia 26 de agosto, terça-feira, e o nosso tema de estudo de hoje é o plano original de Deus. Já que estamos falando sobre o caráter de Deus manifesto através dos seus mandamentos, tanto os 10 mandamentos como as leis que Deus vai ali adaptando a partir dos seus princípios, que são os 10 mandamentos, para o povo de Israel, respeitando o tempo, a cultura deles. Agora nós vamos pensar no plano de Deus. O porquê disso tudo? Porquê dessas leis? Porquê das restrições e das liberdades? Deus tinha um propósito para o povo de Israel: levá-los, conduzi-los à terra de Canaã. Canaã era a terra do leite e mel, a terra da liberdade, onde eles poderiam habitar e ter suas próprias casas, construir a sua própria família. E olha só o que Deus fala para a gente no capítulo 23, a partir do verso 20. Diz assim a palavra de Deus: Eis que eu envio um anjo adiante de ti. Para quem não sabe, esse anjo é o próprio Jesus, que estava ali, de acordo com os estudos bíblicos, Jesus habitava ali com o povo de Deus, estando com eles à frente, guiando o povo de Israel. Porque eles tinham aquela nuvem de fumaça, de nuvem mesmo, uma coluna, que ficava diante deles durante o dia, e uma coluna de fogo que ficava durante a noite. Quando a nuvem ou a coluna de fogo, que seja, ela se movia, o povo se movia também. Se ia para a direita, eles iam para a direita. Se ia para a esquerda, eles iam para a esquerda. Se ia em frente, eles iam em frente. Onde ela parava, eles paravam. Onde ela ia para frente, caminhava, eles também caminhavam. O anjo de Deus estava ali o tempo todo na presença deles, conduzindo o povo de Israel. Então diz aqui: eis que envia um anjo diante de ti, para que te guardes pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Olha como é sagrado, hein? A presença de Jesus era sagradíssima. Jesus estava se colocando ali com eles. Eles tinham que respeitar as ordens de Deus que Jesus dava para eles. Era o nome de Deus que estava sendo levado. Mas se diligentemente lhe ouvirdes a voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti, e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Aqui Deus diz o seguinte: olha, meu povo, meus filhos, se vocês ficarem comigo, ouvirem minha voz, seja qual for o adversário, eu vou derrotar. Eles tinham que derrotar todos esses povos que habitavam a terra de Canaã e que estavam ocupando a terra deles, que havia sido comprada por Abraão, Isaac e Jacó durante o tempo em que eles viveram na terra de Canaã. Agora Israel deveria chegar e retomar o que era deles. Não estavam simplesmente tomando a terra dos outros. E Deus disse o seguinte: olha, eu vou dar vitória a cada passo, a cada batalha, se vocês me ouvirem. Me escutem, obedeçam os meus mandamentos, façam isso por amor, e eu vou dar vitória para vocês. O texto bíblico continua dizendo que Deus fala para eles o seguinte: olha, não se envolvam com os deuses deles, não se envolvam com as práticas deles, não cometam os mesmos erros que eles cometeram. A terra de Canaã estava transbordando de malignidade. A história nos mostra que os povos cananeus eram povos extremamente idólatras, com sacrifícios de crianças que eram queimadas. Mas não é só o queimado. Existem registros de crianças que eram colocadas em braços de deuses, ocos por dentro, e esses deuses eram colocados fogo dentro desses deuses ocos, né? E todo o metal desses deuses aquecia, e as crianças, bebezinhos, eram assados nos braços desses deuses. Algumas pessoas também eram colocadas dentro desses deuses, e fogo era colocado por fora, e elas eram assadas vivas, com gritos e mais gritos saindo daquelas imagens. As pessoas cantavam, gritavam, dançavam, faziam orgias em volta e batiam muito forte para nem ouvir o grito daquelas pessoas e dos bebês. Esse é o absurdo. Pra você ter uma ideia, os romanos, quando conquistaram muitos desses povos, tinham horror. Estou falando dos romanos, gente. Os romanos, que eram terríveis com seus inimigos, tinham um horror às práticas que eram cometidas ainda na época deles, ainda na época dos romanos, porque essa adoração ao inimigo de Deus, aos deuses cananitas, ela permaneceu por muitos e muitos e muitos anos, muito tempo depois que Israel ainda foi lá para a terra de Canaã. Inclusive, infelizmente, apesar de Deus dizer para o povo de Israel não fazer isso, eles também se envolveram nas práticas de adoração
aos deuses cananitas. Infelizmente, o povo de Israel, quando esteve em Israel, na terra de Canaã, foi muito mais pagão, idólatra, do que realmente um povo temente a Deus. A maioria da história, eles abandonaram a Deus. Todos os registros de história mostram isso, a arqueologia mostra isso. Infelizmente, Deus deu orientação e eles não ouviram. E o resultado foi destruição para eles. Deus já tinha avisado aqui, ó, nas suas leis. Façam o que é certo e vai ficar tudo bem. Se fizerem o que é errado, as coisas não vão dar certo. E infelizmente o povo, com o tempo, não escutou. Mas eu pergunto para você e para mim hoje, será que a gente está escutando as ordens de Deus? Será que você e eu hoje estamos realmente indo para o plano original dele, que é nos preservar, nos dar vida, nos proteger, nos levar para a terra de Canaã, para o céu? Porque esse é o plano de Deus. Estar com a gente nos leva para o céu. Mas será que a gente realmente está caminhando para o céu? Ou será que a gente está vivendo a nossa vida do jeito que a gente quer, que a gente acha melhor? Hoje é o dia da gente refletir. Qual é o caminho que eu quero seguir? Qual é o Deus que eu quero seguir? Será que eu estou seguindo o plano de Deus, que é um plano de amor, que é um plano de vida, ou estou fazendo o que eu quero, do jeito que eu quero? Isso é muito importante para a gente pensar, analisar e aplicar nas nossas vidas. Que Deus dê a você sabedoria, eu desejo no meu coração. Sabedoria, para que você escolha o caminho certo. Abandone as práticas que te levem para longe de Deus. E assim você possa alcançar a salvação como um resultado do amor de Deus. Vamos orar? Obrigado, Pai, por tua mensagem de amor e esperança. Obrigado pelo teu plano especial de nos levar para casa, para o céu, nos protegendo do mal deste mundo, desde que a gente, claro, habite ao teu lado. Em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.